nossa colega aqui. Ela possui pós-graduação em História e Sociedade pela PUC, São Paulo, bacharelado em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, e licenciatura plena em Pedagogia também pela USP. Ela é professora, né, da Rede Municipal de Ensino e também do cursinho popular, né, para jovens, né, da cidade de Itaquaquecetuba, né? E hoje vem falar com a gente sobre racismo estrutural. Seja bem-vinda, Luiz. Obrigada. Bom, boa noite. Bom, o Luiz aí já me apresentou. Eu pensei nesse breve espaço, né, tem poucos minutos para falar de um tema super complexo aí da sociedade brasileira, né? Vou falar um pouco aí das relações entre racismo estrutural e as subjetividades. E aí eu pensei em destacar alguns pontos que eu pensei para falar a respeito disso, né? O surgimento das formas de estabelecer uma classificação em relação à raça, né? O conceito de raça, quando que ele surge, como ele surge. As influências do colonialismo na sociedade brasileira, né? Quais os resquícios que essa sociedade colonial deixou aí para o Brasil. Vou falar um pouco sobre essa operação simbólica e cultural, né, o apagamento das identidades negras na nossa sociedade, e vou falar um pouco sobre a formação dessas subjetividades em relação às instituições, principalmente a escola, que é um campo que eu atuo. Obviamente eu vou falar de um campo que não é o campo da psicologia, vou citar apenas porque não é a minha área de estudos, né, eu sou historiadora, mas pense nessas conexões importantes aí, entre a psicologia, a psicanálise e a história, que fazem todo sentido, né? Bom, o que eu pensei? Nesse primeiro momento, eu pensei o seguinte, que a raça, né, ela é uma constituição política, né, política e econômica, né, ela é uma invenção, né, e ela vai surgir aí no século XVI, né? Os homens que antes pertenciam a comunidades políticas, religiosas, a partir do 16, né, com a expansão mercantilista e com todo esse comércio triangular que vai se estabelecer entre a Europa, América e o continente africano, a gente vai obter aí uma forma de classificar as pessoas, né? Então, posteriormente, aí também no século XVII, né, o homem ele vai começar a se tornar um objeto do conhecimento, né? Então, as ideias iluministas, né, vem aí no bojo do penso, logo existo, né? O homem ele vai ser o sujeito aí também a ser explorado, a ser investigado, né? Lembrando também que a psicanálise, ela vai, acho que, não sei se o Lacan, vocês depois me corrijam aí, que ele vai falar, né? Eu penso onde eu não existo, né? Que é no inconsciente, né? Enfim, esse iluminismo ele vem trazer toda uma racionalidade, né, que vai ser a ferramenta que vai tornar possível essa comparação e essa classificação. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma dimensão filosófica que vai colocar o civilizado e o selvagem, o civilizado e o primitivo, e tudo isso vai justificar uma forma para levar a civilização àqueles que não têm lei, entre aspas, né? Não tem fé e não tem rei, ou seja, vão ser os povos indígenas e posteriormente os povos africanos, né? Então, acredita-se que esses povos, eles, pelo olhar do europeu, eles não têm civilização. Só que aí, assim, é uma questão do europeu olhar para a América, olhar para o continente africano com os seus olhos, né? E aí eu peguei aqui até alguns trechos em que Hegel ele fala que, por exemplo, os povos africanos eles são envoltos em ferocidade, superstição e são povos sem história, né? E aí inicia-se todo um processo de desumanização que vai justificar essa colonização, né? Pensei aí nesse tópico. Bom, o que isso vai trazer para a gente aqui nas Américas, na sociedade brasileira, né? Eu trouxe aqui algumas falas contemporâneas, porque eu sempre gosto desse ir e desse vir, pensar essa relação do colonialismo e da situação presente. Esses dias, né, se não me engano, acho que foi ontem, a gente teve um pronunciamento aí da fala do ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação ao acontecimento no domingo no Rio de Janeiro, né? As pessoas têm que ser punidas, né? Mas lamentavelmente esses fatos podem acontecer, não se espera.
Não se treina as pessoas para que isso aconteça. Mas, tendo acontecido, o que conta é que as autoridades fazem... O que as autoridades fazem a esse respeito? Quais são as providências tomadas, né? E o Exército está tomando as providências cabíveis, né? Então, uma coisa que pode acontecer, né? É uma expressão aí que depois a gente pode voltar e comentar. Por que sempre acontece com as populações negras, né? E aí, retomando alguns outros acontecimentos também super recentes, né? Um rapaz de 25 anos, no Rio de Janeiro, que foi mobilizado pelo segurança no hipermercado, né? E ele faleceu após uma parada cardíaca, né? Isso no dia 15/2 de 2019, recente. Mais uma vez, algo que pôde acontecer na sociedade brasileira, um fato muito próximo ao outro. E em 2016, eu vou citar aqui também o caso da morte, né, da Luana, né, na periferia de Ribeirão Preto. Ela é uma mulher preta e lésbica, né, e ela foi abordada e espancada por policiais militares, né, e depois de 5 dias ela morreu em decorrência de uma isquemia cerebral, ou seja, mais um outro fato que pode ter acontecido. Mencionei apenas esses 3, poderia falar da Marielle Franco também, né? Mais uma mulher negra, periférica, e que, mais uma vez, outra coisa que pode acontecer. E aí, o que a gente pode pensar a respeito disso, né? O Achille Mbembe, né, ele se baseia aí nos escritos do Foucault, e ele vai dizer um pouco desse uso e dessa instrumentalidade, né, para matar. Isso daí surge lá desde o colonialismo, né? E a prática culminante de formas do biopoder para matar, né? Então, uma racionalidade que foi inventada para matar, ela vai atingir o seu ápice aí também no nazismo, ou seja, a gente estava caminhando aí para uma sociedade iluminista, racionalidade, aí surge o positivismo, né? E olha só, a gente foi caminhando ao longo da história entre a gente em tese pensaria, nossa, uma sociedade que vai desenvolver formas de pensar, mas acaba usando essas formas de pensar e essa racionalidade para matar. A gente tem essa ideia de progresso no positivismo, né? E que isso traria uma melhoria para a humanidade, quando na verdade isso traz o extermínio, né? E lembrando aqui, como eu falei, essas práticas, elas vêm lá desde o período colonial, como eu citei no início, né? Com essa escravidão atlântica que impôs formas desumanizadoras, né? Então, o que a gente pode pensar da colonização e essa relação com o presente também, né? A gente vai ter a plantation, né? Que vai ser um espaço que o escravo, ele não vai ser, a pessoa escravizada, aliás, não vai ser dono de si. Ela já vem na condição pertencente a um outro, ela não é dona de si. Então, é um sujeito que não é dono dele mesmo, né? E aí a gente pode pensar nessas formas de extermínio aqui que eu citei, né, que é o genocídio da população negra, que vem se desenvolvendo desde a colonização, né, e sobre essa égide do capitalismo, né? Então, quando eu digo técnicas, então foram pensados instrumentos de tortura. Se a gente pensar na máscara de Flanders, se a gente pensar no pelourinho, então, olha só, desde lá do colonialismo se inventou uma racionalidade para torturar pessoas, para desumanizá-las, para tirarem a sua condição de sujeito, né? E isso foi algo danoso para a população negra, né? E se a gente pensar hoje nas nossas polícias militarizadas, né, em que a prática da tortura e o ódio ao povo negro se torna uma constante. Ou seja, será que realmente, e aí eu jogo depois do debate para a gente pensar, que essas coisas podem acontecer, ou se é vamos dizer, uma crônica de mortes anunciadas que estão aí, né? Até se a gente pensar no próprio treinamento da polícia e como isso se reverbera na sociedade. Bom, se a gente ampliar, então, esse olhar, a gente pensa aí nessas práticas, como eu falei, de extermínios, né, da polícia, esses discursos que a gente tem na sociedade brasileira de que bandido bom é bandido morto, né? A gente pode pensar aí nos altos índices de mortes, assassinatos, né, da juventude das periferias, né? Eu que sou uma pessoa periférica lá de São Miguel Paulista, venho acompanhando isso aí.
já há um bom tempo, então tive amigos, inclusive, que foram mortos na periferia, né? Isso é uma herança triste da nossa sociedade escravagista. Isso são fatos que a gente coloca como perceptível. Então, por exemplo, todo mundo se abala com uma família estava indo para um chá de bebê exterminada. Nossa, a grande maioria da sociedade se comove, a grande maioria da sociedade pensa a respeito disso, né? Mas não se relaciona muitas vezes com o racismo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui dessas formas de preconceito que existem na sociedade, que muitas vezes parece que o racismo ele não pode ser tratado de uma forma individual, né? O racismo ele não pode ser naturalizado. A pessoa nasceu racista. Uma pessoa não nasceu racista, uma pessoa se torna racista. E ela se torna racista através de elementos e das instituições, principalmente, né? Essas instituições aí que vão, inclusive, são instituições hegemonizadas por grupos raciais, né? Pessoas brancas. Então, se a gente pensar no nosso judiciário brasileiro, além de Joaquim Barbosa, que outra pessoa negra ocupou um cargo no judiciário até os dias de hoje. Eu tenho 37 anos, eu fui atendida por uma médica negra, uma única médica negra nesses meus 37 anos. Se a gente pensar em relação à psicologia, né? Fiz análise um tempo, faço terapia, atualmente sou atendida por uma psicóloga negra, mas a grande maioria dos psicólogos e os estudantes dos cursos de psicologia são pessoas brancas. E o que isso tem a ver? Né? Além de serem pessoas brancas, né? A gente tem sim que discutir o racismo com as pessoas brancas, a gente não vai sair, entre aspas, aí dessa merda se a gente não discutir isso com as pessoas brancas, né? Porque todos nós estamos implicados. E o fato de uma pessoa ser negra não vai fazer com que ela tenha consciência disso. E aí eu vou desdobrar isso aqui um pouquinho mais. Voltando à questão das instituições que eu falei, essas instituições a gente pode pensar na escola, que é um campo em que eu atuo, né? A questão da educação, da saúde, do judiciário foram os que eu destaquei. Se a gente parar para pensar no campo da saúde, até hoje as mulheres negras que são consideradas, né, fortes, né, elas não recebem muitas vezes anestesia em seus partos, né? Então a gente tem a ideia, o estereótipo de que a mulher negra ela é forte, que ela aguenta, e isso acaba também se refletindo nas práticas da saúde, né? Bom, essas instituições, né, elas que deveriam, e de certa forma elas fazem isso, né, elas absorvem os conflitos sociais, elas impõem normas e padrões, elas orientam comportamentos, né? Se a gente parar para pensar na escola, por exemplo, e depois eu vou citar aqui alguns casos, inclusive de minha prática e de pesquisas que realizei na escola, o quanto isso vai refletir na formação da identidade e da subjetividade das crianças, né? Então, o racismo, nesses casos, quando a gente vê o racismo acontecendo ali, como eu falei, a família negra foi exterminada, o jovem negro, isso é algo mais perceptível socialmente, mas as pessoas não percebem o racismo quando ele se dá numa prática institucional. Então, muitas vezes, a piada que se dá no escritório de advocacia, a piada no campo da saúde, a piada na escola, que na verdade não é piada, né? Eu estou falando assim dessa forma, só para a gente pensar que aí, por exemplo, mas não foi nada, foi só uma brincadeira, né? Então, muitas vezes, esse silenciamento em relação a esses estereótipos, né? Então, se a gente parar para pensar, desde lá do colonialismo, como eu falei, vão sendo criados estereótipos a respeito do negro, né? Que o negro ele é incapaz, que ele não pensa, que o negro ele é forte, então ele tem que fazer trabalhos braçais, né? Se a gente parar para pensar atualmente, onde é que estão as mulheres pretas na sociedade? A grande maioria delas, elas estão ali, isso é um resquício da colonização, no trabalho doméstico, né? Então, no trabalho doméstico. E muitas vezes, quando temos jovens universitários, inclusive eu posso dizer da minha prática, como o nosso conhecimento ele é posto à prova, né? E como isso interfere na nossa estima, posso dizer assim,
né? Então, sempre se sentindo capaz. Então, eu como professora, quantas vezes eu não estive na porta de uma sala de aula, quem é a professora? Né? Essas coisas que muitas vezes as pessoas não se dão conta, e tudo isso é um processo, né? Até você se dar conta que são práticas racistas que estão ali alicerçadas desde do colonialismo, né? Inclusive, uma vez aqui numa padaria conhecida aqui da Avenida Paulista, quanto tempo eu fiquei segurando uma comanda esperando que alguém fosse me atender, né? Enquanto eu via pessoas ao meu lado sendo atendidas, né? Você é a atendente da loja, né? E não desmerecendo essas profissões, a empregada doméstica, a atendente da loja, mas por que o negro e as negras sempre são identificados com essas profissões, né? Por quê? Eu não posso ser considerada uma professora, não posso ser considerada uma diretora de uma empresa, por exemplo. É sempre esse estereótipo, né? O negro associado a algo ruim, né? Então, o negro associado de uma forma pejorativa. E aí eu já vou entrar num outro tópico, né? Se a gente... Vou citar mais uma outra questão, antes de entrar no próximo tópico, que tem a ver com a relação do encarceramento em massa, né? Se a gente olhar para as prisões brasileiras, o grande número de pessoas que estão lá são negras, né? Ou pardas, né? Como diz aí o IBGE, e nós ocupamos o 3º lugar já no mundo de encarceramento feminino, né? Então, isso é muito assustador e a gente não pode achar que isso é simplesmente algo que aconteceu, né? Então, tem todo aí um histórico, um processo de negação das pessoas negras à cidadania. Bom, vou entrando aqui no 3º tópico. As perguntas são só no final, né? Tá. Sobre essa operação simbólica e cultural, né? Que vai apagar as nossas identidades. Somente recentemente eu descobri quem é minha bisavó, por exemplo, né? Então, uma pessoa de origem portuguesa, italiana, conheceu seus bisavós, seus tataravós. O que isso reflete, né? Nossa, eu conheci minha bisavó materna, eu conheci a minha bisavó paterna, que é branca, né? Eu sou uma negra de pele clara, né? Isso também tem todo um contorno de disputas, até mesmo dentro do próprio movimento negro, que é o colorismo. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E o que isso traz para a gente, né? Eu não conheço as minhas origens, o máximo que eu consigo chegar na minha bisavó, sei que eles são da Bahia, provavelmente vieram de alguma região iorubá, né? Os urubás e os jejis foram ali para a Bahia, e aí é um apagamento total, né? Porque durante o colonialismo as pessoas eram batizadas com nomes cristãos, não podiam praticar seus cultos, a sua cultura, né? E é impossível, se você vai no arquivo do Estado, você pode até conseguir achar alguns vestígios, porque quando os negros entravam aqui, eles tinham que fazer o registro de matrícula, né, dos escravos. Como o tráfico negreiro ele foi proibido, essa matrícula, né, muitas vezes os traficantes de escravos, eles, para não pagar ou para burlar esse sistema, não faziam, né? Então, muita gente entrou aqui sem registro. Então, não há nem como saber se o extermínio judeu foi aproximadamente 6 bilhões, o africano a gente não tem ideia. E como essas sociedades elas foram desestruturadas. Então, só aí já dá um grande pano para manga, né? Como que a gente vai saber sobre a nossa própria história? A nossa história, eu, enquanto mulher negra, tenho a minha história negada. Não sei nem das minhas origens, né? Bom, dando seguimento aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas recentemente o psicólogo Lucas Veiga, né, ele é lá do Rio de Janeiro, ele tem dado umas formações a respeito da psicologia preta. Ele tem um trabalho muito interessante chamado Diásporas da Bicha Preta, né, porque o Lucas ele é gay, e ele vai falar dessa dupla relação aí, desse não lugar, né, do negro e da sexualidade. E ele citou um psicólogo norte-americano, Naim Akbar,
que aí o Naim Akbar ele vai dizer a respeito desses efeitos do racismo, né, na constituição das subjetividades. E aí ele cita 4 fatores. O que o racismo ele pode causar na formação das subjetividades, né? Então, um dos primeiros efeitos ele chama de a desordem do eu alienado, né? Ou seja, é a pessoa que vai fazer essa negação dos seus fenótipos, né? Então, a nossa sociedade brasileira, o racismo ele é pautado na questão fenotípica, né? Então, são traços visíveis. O que os genes vão causar, como eles vão se desenvolver e vai expressar fisicamente. Já na sociedade norte-americana, fazendo esse comparativo, não somente em relação ao fenótipo, né? Vai ser uma questão genética. Então, se você tem uma gota de sangue, né? Você vai ser considerado negro. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, eu tenho uma avó branca, ou então muitas pessoas que têm bisavós ou avós brancos, mas têm o fenótipo branco, elas não são tão discriminadas quanto uma pessoa com a pele mais escura ou retinta, enfim. Então, essa negação dos seus traços, né? Então, desde pequena criança, escutando, olha, o seu cabelo é de bombril, o seu cabelo é ruim, o seu nariz é assim. Isso é muito pesado, né? Tenho lembranças de infância de que estava andando na rua e garotos soltarem um cachorro para correr atrás de mim. Pega ali a preta. Então, são coisas que marcam e que adoecem ao longo desse processo. Outra coisa que o Naim Akbar vai falar vai ser essa desordem do ser contra si mesmo. Ou seja, como eu falei aqui no início, o fato de você ser negro não significa que você já vá se engajar em lutas, enfim. Tem um vereador aqui da cidade de São Paulo, eu posso dizer, ele é uma pessoa pública, o Fernando Holliday, ele se engaja em lutas que são contra a própria população negra. Ele, por exemplo, fala que não é necessário cotas, né? Então, a gente tem toda uma dívida aí que a gente precisa reparar com a população negra e que ele faz esse negacionismo. Outra coisa que o Naim Akbar cita também nos seus estudos dos efeitos do racismo, né, vai ser o uso abusivo de drogas, né? Então, se a gente pegar a população, principalmente os homens negros, é o grande índice de alcoolismo, né? Então, pensando nas drogas como uma forma, inclusive, de amortecer esse impacto, né, do racismo. E o suicídio, né? O suicídio aí como uma das formas também desse impacto nas subjetividades. Bom, então, como eu vou fechar esse tópico aqui, o racismo ele vai constituir esse complexo imaginário social, né? E vai ser reforçado, inclusive, pelos meios de comunicação e da indústria cultural e no sistema educacional. Então, por exemplo, se a gente pegar as telenovelas, as protagonistas das telenovelas, recentemente a gente teve uma telenovela aí na Rede Globo, que se passava na Bahia, e o elenco majoritariamente branco, a Bahia, que é um estado, se não me engano, é o segundo ou o terceiro mais negro do mundo. Então, como pode isso, né? Uma trama se passar na Bahia, atores negros, e tudo isso vai reforçando, né? Então, o que isso nos diz, inclusive? Que as atitudes dos homens brancos, né, são sempre as positivas. Então, se você pegar lá na telenovela, o preto sempre vai estar em papéis majoritariamente não, acho que praticamente todos, né? Então, se a gente pegar a Cidade de Deus, vamos lá, o Zé Pequeno, quem é o Zé Pequeno? O homem negro. E depois desse papel, que outro papel esse ator ele fez na televisão? Sempre papéis associados à figura do bandido. A mulher negra, qual o papel que ela tem na sociedade aí, nesses meios de comunicação? Se a gente pegar lá a Chica da Silva, Zezé Mota, nos anos 70. É a mulher negra, lasciva, né? Ou então a barraqueira. Então, os meios de comunicação e aí essa indústria cultural sempre trabalhando com esses estereótipos, né, do que é ser negro, né? E eu presencio muito isso dentro da escola, né? Sempre essa questão associada aos brancos como sucesso, né? E as mulheres negras com trabalhos subalternos, empregadas domésticas nas novelas e na realidade também, né? E o que isso vem nos dizer? Pensando nessa relação colonial, nesses estereótipos que são desenvolvidos aí pelas instituições, que o corpo negro ele é um corpo que pode ser o outro manipulado, subjugado, pode ser morto, descartável. Então, será que realmente são coisas que podem acontecer, como diz lá o
isso, enfim. Bom, entrando já no quarto tópico, né, e eu vou me deter um pouco aqui sobre a escola, que é um campo em que eu já tenho atuado há um bom tempo. Sou professora da rede pública há 12 anos, né? Então, vou falar um pouco desses efeitos psicossociais do racismo, né? Que ele gera sofrimento, né? Ele gera um sofrimento material e simbólico. Então, se a gente pegar a população pobre brasileira, majoritariamente é uma população de pessoas negras, né? E em relação aos símbolos, né? Por exemplo, a questão simbólica, já citei aqui um pouco, mas a gente é alijado da nossa própria história, né? Embora a gente tenha uma lei que é muito recente, que é de 2003, que é 10.009, que é o da obrigatoriedade do ensino de história da África, história indígena nas escolas, esse currículo aí que deveria ser desenvolvido enquanto uma política, né? Ela acaba se tornando algo de engajamento individual e pessoal de muitas professoras como eu na escola, né? Então, a escola, geralmente, ela não abraça. Então, se eu vou pedir um recurso para o meu diretor, não esse que eu trabalho atualmente, que ele é bem mais tranquilo, mas já passei por instituições em que, não tem verba para isso. Mas para ir, por exemplo, sei lá, para o shopping, né? Aliás, inclusive, pensando aí, atualmente teve um passeio aí de crianças no shopping que foram barradas, enfim. Né? Será que se essas crianças fossem brancas seriam barradas? E pensar, inclusive, por que um passeio no shopping, né? Um passeio que vai reforçar questões do capital, questões, em vez de resgatar a história dessas crianças, fazer um trabalho de resgate, visitar quilombos, visitar o Museu África, que inclusive está sofrendo aí corte de verbas, por que não pensar em passeios que possam ressignificar aí essas histórias, né? Enfim, e é claro, as crianças terem sido barradas no shopping foi péssimo, né? Não concordo com isso. Bom, pensando aí na escola, como eu falei, muitos comportamentos dentro dessa instituição, como eu falei, passam de forma batida, casos de discriminação, né? E lembrando que essa questão do racismo na escola, elas incidem sobre o corpo, né? E o corpo, ele tem uma história, o corpo, ele vai ser marcado pela cultura, vai ser marcado por essa trajetória. Então, eu vejo já desde do Fundamental 1, na escola que eu trabalho, meninas de 5 anos com cabelo alisado, as mães alisam os cabelos, né, usam formol. Então, para se enquadrar aí o mais possível dentro desse modelo e esse estereótipo de beleza branca, né? Ainda mais, a gente não pode também nunca deixar de pensar nessa dimensão de classe, raça e gênero, né? Então, os meninos, geralmente, eles raspam o cabelo. As meninas alisam o cabelo, têm vergonha do corpo, né? E se o professor ele não tem uma formação, não tem um engajamento político, o menino chamou a outra de macaca, não é nada, né? E aí acaba passando batido. Então, assim, muitas falas na escola, por exemplo, você tem um cabelo duro, cabelo ruim, você não aprende, sua boca não é boca, sua boca é besta, você tem o nariz achatado. Se a gente for parar para pensar, e recentemente, já tem um tempo, na verdade, eu fiz um trabalho com um amigo meu que nós apresentamos em Florianópolis, Fazendo Gênero. Era um trabalho sobre a percepção das meninas negras sobre isso na escola. Eu fiz uma entrevista com um grupo de meninas lá na escola em que eu trabalho, né? E saíram muitas falas absurdas, assim, né? De chorar, pedir para as crianças fazerem desenhos sobre o cotidiano delas. Eu destaquei algumas aqui, né? E não só dos colegas, mas falas de professores. Então, o quanto que as instituições silenciam, né? Estou falando aqui da escola, mas como eu falei, o judiciário, por que Rafael Braga na cadeia, né? Com Pinho-Sol e porque o Thor Batista livre por matar alguém. Então, são coisas a gente a se pensar. Então, pensando aqui nessa fala das meninas, destaquei 2 falas, né? Uma das falas da criança que me falou, falando como os meninos percebiam as meninas, né? E aí ela falou uma fala de um coleguinha. Falou assim, eu não quero ficar com você, eu quero uma branquinha loirinha de cabelo bom, o seu cabelo é muito ruim, não quero ficar com
você, né? E uma outra fala aqui que eu achei bem complicada, né? De uma professora, enfim. E aí a menina pergunta à professora e fala assim, mas que letra que é essa, né? Mas você não sabe ler? Aí a menina fala, não, mas é que eu não conheço, né? O que você está escrevendo aí? E aí a professora ignora, né? Então, a escola tem toda uma série de códigos também, né? Que vai fazer com que essa criança aí cresça achando que aquilo que ela tem, que ela traz, seus pais, eu lembro, inclusive, o jeito de falar, minha mãe é baiana, né? Então você vai para a escola, fala algumas coisas. Não é assim que se fala. Fale direito, né? Então, expressões nordestinas, inclusive, e pensando até na minha trajetória universitária, chacota, né? Uma vez estava numa roda de conversa, as pessoas falando sobre as comidas nordestinas, porque são nojentas, porque são intragáveis, né? Mas eu como filé mignon, eu vou ali no bexiga, né? Então, o quanto isso vai refletindo, né? Então, eu falo para Não, Arthur, até semana que vem. Tudo bem. Ok. E aí, o quanto isso se perdura, né, na vida adulta. Né? E muitas vezes as pessoas não dão conta, causando suicídio e todas essas outras mazelas aí que o racismo traz. Né? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu pensei numa fala bem resumida, né? Obviamente não é só isso. Acho que só para terminar, né? Acho que falar dessa criança aí que nasce, então a gente também tem que pensar nesse lar aí, nessa família, né? Então, o quanto que o sujeito ele se constitui pelo olhar do outro, né? Então, muitas vezes essa criança ela nasce numa periferia com uma mãe que já tem uma série de questões políticas e sociais ali, bem complexas e econômicas. Muitas vezes as mulheres pretas abandonadas aí com seus companheiros, companheiras, enfim. E aí uma série de falas também que são introjetadas dentro do próprio lar, né? De capacidade, você é feio, né? Em relação ao cabelo. Bom, e quando ela vai para a escola, ela percebe que isso se amplia, né? Então, vivencia muitas vezes questões de racismo dentro do próprio lar e quando ela vai para a escola, isso acaba se estendendo. Acho que só para finalizar a minha fala aqui, eu acho que é pensar realmente. Não basta você pensar, não sou racista, né? Se a gente pensar nessas pesquisas que muitas vezes falam, você já viu alguém sofrendo racismo? Eu fiz já essa pesquisa dentro da minha escola. Sim, já vi. Você é racista? Não. Então, 99% das pessoas na sociedade brasileira já presenciaram situações de racismo, mas nenhuma delas são racistas. Né? Então, ninguém nunca se coloca. Não basta você dizer não sou racista, a gente precisa começar a atuar com práticas antirracistas nas instituições, na nossa sociedade, no campo cultural, né? Porque senão a gente não vai sair desse enrosco. Nossa sociedade teve 300 anos de escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e a gente tem uma dívida enorme com a população negra e indígena também. Eu entrei aqui na população indígena, que também foi exterminada, escravizada. Se os grupos negros ainda conseguem se organizar, o indígena ainda dentro da nossa sociedade, ele praticamente não existe. E são invisibilizados, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada e é isso. Obrigado, Cristiane. Obrigada. Uma fala que mobiliza uma série de questões. Eu quero te agradecer em nome do Instituto por você ter comparecido e disposto a falar nesse espaço. Agora, a gente funciona de uma forma aberta, então as pessoas que estão assistindo o seminário aberto têm a possibilidade de fazer questões, de perguntar coisas para você e estabelecer uma conversa. Então, cada um pode aí abrir o microfone por vez e lançar uma questão e a gente pode dar continuidade, então, a essa atividade. Ok?
você aqui da plateia. Deu telefone. Pode falar? Tá fechado meu microfone? Não, pode falar, estou escutando. Tá escutando? Sim. Então, eu queria lembrar que o Holiday, ele criou um decreto para acabar com as cotas dos negros nos concursos públicos da prefeitura. O Holiday ele tem prestado Então, aí ele não só trabalha um desserviço, né? Fernando Holiday, ele é um deputado, aliás, desculpa, um vereador aqui da Não, é um Câmara. vereador. Não, vereador. Isso, ele é vereador, isso mesmo, desculpa. E Ele é vereador. recentemente também a gente teve eleita, né, a deputada Érica Malunguinho, que recentemente também sofreu agressões, inclusive dentro da Câmara Estadual aqui em São Paulo, né, por ser mulher trans e por ser negra, né, um dos deputados lá falou que a mãe ou a irmã entrasse dentro do banheiro, ele ia tirar a porrada, né? É uma coisa deplorável, né? Enfim, para a gente pensar o quanto que essas instituições silenciam, né? E as pessoas que ocupam esses lugares, elas precisam ter essa consciência de uma prática antirracista, né? E na verdade, muitas vezes elas vão lá e vão reforçar determinados comportamentos e situações que já existem aí na sociedade brasileira. Tem uma pergunta escrita. Eu vou ler a pergunta que enviaram. É o Lucas UFMG. Uhum. Olá, primeiramente agradeço a Cristiane pela atenção e em seguida seria possível explicar as definições colorismo, privilégios e identidade racial, pois às vezes me confundo, sobretudo agora diante de tantas informações que são veiculadas. E se puder tecer algum comentário sobre cotas nas universidades públicas, muito obrigado por nos fazer refletir sobre um tema extremamente relevante. Ok. Colorismo, privilégio, identidade racial, por isso? Isso. E cotas, né? Nossa, é básico, é só para... Vou tentar explanar aqui, né? Bom, enfim, o colorismo, né, dentro do movimento negro existem vertentes de disputas, né? Então, os movimentos, eles não são homogêneos, né? Dentro dos grupos existem disputas. Então, por exemplo, uma pessoa, como eu falei, como eu, com uma pele de um tom mais claro, acredita-se que tem uma vantagem social, não é um privilégio, uma vantagem social, porque eu também não deixo de sofrer racismo, né? Mas que tem uma vantagem social em relação a uma pessoa negra com a pele mais escura, né? Então, existem essas disputas aí dentro do movimento negro, né? Dos negros com pele clara, negros que também têm o cabelo liso, ou cabelo com cacho mais solto, né? Então, muitas pessoas dentro do próprio movimento negro, elas questionam, né? Não, mas olha que você ainda nem é retinta e tudo mais. Eu sou totalmente contra essa questão de disputa dentro do próprio movimento negro em relação à cor. Porque, na verdade, todos nós sofremos o racismo, né? Eu acho que a gente, na verdade, tem que buscar formas de tentar amenizar isso, né? Não amenizar, mas entrar num consenso em relação às questões raciais. Porque, na verdade, a gente só vai se dividir cada vez mais, não vai conseguir um enfrentamento em relação ao racismo, né? Privilégio, bom, como eu falei, eu como uma pessoa com pele clara me considero com uma vantagem social. Privilégio, por exemplo, se você parar para pensar, um homem branco heterossexual dentro de uma sociedade. Eu citei aqui o exemplo, foi aqui na padaria. Uma pessoa que já entra num estabelecimento comercial, prontamente alguém já vem e o atende. Por que muitas vezes e tem pessoas que inclusive nem permitem a entrada nesses espaços, são barradas, né? Como as crianças que foram barradas lá no shopping, né? Por que não se barra um homem branco heterossexual na porta de um lugar? Né? Então, tudo isso é uma questão de privilégio. E o privilégio ele pode ser em relação à cor, pode ser um privilégio econômico também, né?
O pessoal fala, nossa, mas tem negros que têm carros, são ricos e tudo mais. Tem, porque a gente vive numa sociedade classista. Mas o fato de uma pessoa ser negra, mesmo que seja privilegiada economicamente, não a livra do racismo. Quantas vezes já não escutei histórias, né, de pessoas negras barradas, tem um carro, né, um carro de luxo, vamos supor, está dirigindo lá na estrada e é barrado pela polícia com arma na cabeça, né, e a pessoa tem que se explicar, não, mas você roubou o carro, né, tanto é que o moço que foi assassinado, exterminado no último domingo, foi confundido, entre aspas, aí, né, como um bandido. E que bandido, mesmo que fosse, será que tem que ser assim, desse jeito? Atira primeiro? No Rio de Janeiro também, né, a gente teve um moço que foi alvejado por portar um guarda-chuva. Né? Será que um homem branco é alvejado na rua por portar um guarda-chuva? Né? Então, a gente precisa pensar nessas questões que historicamente se colocaram. Né? Atualmente, a gente vive um período bem complicado na história do Brasil, em que quando os negros começaram a acessar determinados lugares, teve um furor aí, uma raiva, né? Tipo, você não pode andar de avião, imagina essa gente feia aqui no aeroporto, né? Então, por que essas falas, né? Bandido bom, bandido morto, como eu citei, que vão aí desconstruindo esse medo de perder esse lugar de privilégio, né? Então, os negros, eles vão adentrar a universidade, né? E aí já pensando em relação às cotas, ele falou aí, as cotas, elas são mecanismos, na verdade, é um instrumento, né, de reparação, né, de diferenciação, sim, né, diferenciação racial, mas que ela busca uma reparação aí histórica e social da população negra. Eu sou totalmente favorável às cotas. Cotas não tiram lugar de ninguém. Inclusive, se você parar para ver o número de vagas que são estabelecidas para concursos universitários são baixíssimas e a concorrência dentro da cota é altíssima. Altíssima em concurso público. Então, por exemplo, tem 5 vagas lá para cota, a maioria da população é negra. Todo mundo vai concorrer na cota, muitas vezes a concorrência é até maior dentro da cota. Né? Então, cota não tira lugar de ninguém. Né? Sou totalmente favorável, é uma forma de reparação. A gente precisa, os Estados Unidos hoje, se teve um presidente negro, teve, inclusive, uma Condoleezza Rice, teve pessoas negras de destaque na polícia, foi porque na política, desculpa, porque foram implementadas uma ação afirmativa aí, a política de cotas, né? Como eu falei, quem fora Joaquim Barbosa no judiciário é um juiz hoje. Quem que ocupa as cadeiras do judiciário? Nos cursos de medicina, quem que ocupa as cadeiras do curso de medicina? Né? Será que é algo que só acontece? Aquelas pessoas simplesmente prestaram um vestibular e passaram no vestibular e estão lá por mérito? Quais as condições de concorrência teve uma pessoa negra? Né? Eu não sei se vocês conhecem a cantora Bia Ferreira, ela tem uma música muito legal, até queria tocar ela aqui hoje, mas não consegui trazer, que se chama Cota Não É Esmola. Então, no primeiro trecho da canção, ela vai falar, né? Então, desde a escola, eu cuidei, estava lá, uma menina preta, estava cuidando dos meus irmãos, tive que ir para a escola, cheguei na escola atrasada, a professora me chama de preguiçosa, né? Então, tem todo um processo aí, que não me deixam entrar, inclusive, né, de desmerecimento. Em que lugares as pessoas estão na sociedade para terem uma concorrência igualitária no vestibular? Né? Todo mundo chega igual para um vestibular. Hoje, as escolas públicas, eu acredito muito na educação pública, estou na educação pública há 12, 13 anos, enfim. Que condições materiais a gente tem numa escola pública em relação aos grandes colégios? Né? Será que as pessoas elas conseguem chegar no vestibular de forma igual? Falta lápis na escola pública, falta muitas vezes parede, carteira, né? Comida. E aí, não é só uma questão racial, é de política. De classe social também. É de classe social, mas aí que tá. A gente precisa pensar em políticas antirracistas, né? Aí que tá. Nas instituições é muito menos perceptível. Por que uma política pública antirracista, por exemplo, se tem desvio da merenda, né? Quem é que está na escola pública? Majoritariamente a população preta. Ninguém fala assim, ninguém fica horrorizado.
né, os números de mulheres que morrem em parto, mulheres negras, ninguém fica horrorizado, mas se alguém, esse caso que a mídia amplia, né, do extermínio, não que isso, querendo colocar isso no lugar de melhor ou pior, mas enfim, é muito mais tocante. As pessoas se sensibilizam, mas tem coisas que matam a longo prazo, né? A falta de merenda, o acesso à saúde, a habitação. Se vocês pegarem, eu tenho observado muito aqui, estou morando aqui no centro da cidade, a quantidade de pessoas em situação de rua, qual a cor delas? Então, será que isso é uma coisa que só aconteceu? Eu acho que a gente precisa de políticas. Acho que você não tocou na questão, mas assim, acho que é algo muito preocupante, né? Nem tem a ver com a questão de cotas, nem chega a isso, é a população classificada como nem, né? Que nem estuda e nem trabalha. Se você pega os adolescentes, né, e jovens, né, nessa condição do nem, né, você vai identificar que eles são, na sua maioria, negros. Né? E sem perspectiva. E sem perspectiva de nenhuma de inserção um pouco mais qualificada na sociedade. E aí, para onde vão esses jovens? Essa população que assusta, né, todo mundo, né? Que não trabalha e não estuda e eles estão nessa coisa do desalento. Né? Quer dizer, isso não é uma forma de você ir criminalizando essa... Sim, até porque o jovem negro ele não vai nem acreditar nele. Sou capaz de estudar, que sou capaz de arranjar um trabalho, e acaba meio que se entregando aí e fica nesse nem. Né? Para que eu vou fazer isso? Eu acredito também que a cota ela é além da questão social. A cota, além da questão social, a questão da representatividade, exatamente disso, de você ter espelho, tem o ministro da STF, tem a juíza, tem a médica, você tem espelho para você buscar mais, né? Senão você não tem. Então, às vezes, a cota não é só para quem não teve condições. Às vezes, a pessoa até teve condições, sim, mas ela quer entrar mais rápido no serviço público, sei lá, juiz, promotor, para ter essa representatividade também. Para os demais, né? E lembrar, por mais que tenha uma pessoa engajada dentro da instituição, uma pessoa só não consegue mudar uma estrutura, né? Por isso que eu parece que na estrutura social. E que a nossa estrutura, né? Que a gente não consegue. Né? Por mais, por exemplo, a gente teve Marielle. O que fizeram com Marielle? Eles terminaram a Marielle. Só falar demais. Falar demais, não falou o que tem que ser dito. Isso. Acontece isso. Sim. Tem perguntas aí, né? Tem perguntas. Uau! Achei que você estava falando que tem pergunta. Peraí, que tem bastante pessoas. Uau! Bem reparei. Você quer perguntar? Peraí, só. O Gabriel está perguntando como e quando você se descobriu negra? Como e quando? Tá. Bom, como eu falei, tem um livro que eu não comentei aqui, que é muito importante, que é de uma psiquiatra e psicanalista negra, que é a Neuza Souza. Ela tem um livro muito importante chamado Tornar-se Negro. Na verdade, o tornar-se negro é um processo, né? Então, uma das minhas primeiras percepções enquanto moradora da periferia, primeiro eu descobri que eu estava num lugar em que, nossa, eu sou pobre, vamos dizer assim. E depois, com o tempo, eu acho que essa percepção só se deu na idade adulta. Criança eu não conseguia perceber, eu sabia que tinha coisas estranhas. Então, por exemplo, uma situação, estava eu, minha tia, minha prima, e minha tia encontra com uma amiga dela. A amiga dela beija minha tia, beija minha prima, todas elas com pele clara, né? E pergunta a mim se eu quero um beijo. Eu lembro que na época eu não sabia nomear isso, eu só falei, não quero. E minha tia falou, sua menina não é educada. Hoje adulta, eu percebo, por que ela pergunta para uma menina negra se ela quer um beijo? Por que ela não deu um beijo? Não deu um beijo na minha prima, loirinha, enfim. E essa percepção, ela se deu dentro da universidade. Então, acho que por isso que eu sou totalmente favorável às cotas nas universidades, porque foi um processo. Eu entrei ali no movimento, dava aula no núcleo de consciência negra na USP, conheci pessoas engajadas.
que foram me levando a leituras, que foram me levando a questionar determinados lugares, coisas que assim, a gente naturaliza, assim, né? Então, o próprio Fernando Holliday não tem uma percepção aí dele mesmo, né? Foi um processo, eu já estava adulta, né? Eu acho que essa identidade negra ela vai se constituindo até o fim aí da vida, na verdade, até porque, assim, muitas vezes a gente se cansa, né? Eu sempre sou forte, isso aqui, então, esse enfrentamento tem sido muito difícil, porque, como eu falei, até hoje eu sofro racismo também, né? Então, é uma coisa que se deu na idade adulta, como foi através desses grupos, né? Então, a gente também se constitui com o outro, né? Então, nesses grupos de militância, em que frequentei lá no núcleo, pessoas que puderam aí também estar juntos comigo e valorizar, né? Não, vai por aqui e tal, você tem total capacidade de fazer isso. Enquanto que, quando eu estava fora desse universo, né? Não estou dizendo que só a universidade é uma das formas de engajamento, é que, assim, quando eu entrei na universidade, não tinha política de cotas. A USP adotou isso muito recentemente. Eu entrei sem cota, né? Fui estudante de escola pública minha vida toda, só para lembrar, levei 3 anos para entrar na USP, né? Estudante de escola pública. Mas de uns 2 anos 2000 para cá, muitos movimentos na periferia, saraus, né? Muito engajamento, na Zona Sul também, já desde lá do Mano Brown, né? Enfim. Movimentos de resistência que foram se ampliando aí nesses últimos 12 anos, que as pessoas quiseram jogar na lata do lixo, mas enfim. Vou ler a próxima. Ele tem mais uma pergunta, o Celso, depois é você. Tá. Essa pergunta é da Lorena. Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela fala. No meu contato com escolas de psicanálise na Bahia, percebo que o racismo não é discutido de maneira explícita e há poucos psicanalistas negros e negras. Você citou que hoje sua psicóloga é negra e esse movimento vem crescendo. Qual sua opinião ou comentário sobre essa questão? Agradeço novamente a atenção. Bom, eu acho que... Bom, eu não sou psicanalista, enfim, vou falar do meu ponto enquanto analisando, enfim, enquanto militante. Eu acho muito importante essa percepção, porque quando você chega no consultório, você se depara com um psicólogo, uma psicóloga negra, você também já tem uma identificação, né? Eu pelo menos percebi isso no meu processo, né? Fiz análise durante muito tempo com uma psicóloga branca, ela era muito boa, né? Não estou aqui negando o trabalho que a gente fez, mas tinham coisas que ela não conseguia sacar. Então ela falava, mas você acha que foi racismo mesmo? Lógico que foi racismo, minha cara. Ela não conseguia ver. Então, assim, pra mim era muito difícil. Eu tinha altas tretas com ela, né? Então, isso não é coisa da sua imaginação. Não é da minha imaginação. Eu entrei num lugar. Toda vez que entro num lugar, a pessoa tá me perseguindo, achando que eu vou pegar um perfume na prateleira. Então, toda vez que entro numa farmácia, eu já pego um cestinho, até uma brincadeira que eu faço, quando eu já pego um cestinho para ninguém achar que eu vou enfiar aqui nada embaixo da minha roupa. Então, assim, tinham coisas que ela, enquanto psicanalista, ela não conseguia perceber. Eu chegava com uma queixa, e essa queixa, como eu falei, havia um silenciamento em relação a ela. E é muito difícil. Eu acho que a clínica, eu vou falar do ponto de vista enquanto uma pessoa que fez análise, ela se recusa. Se a gente pegar os currículos das escolas de psicologia USP mesmo, por exemplo, o que vocês leram sobre Franz Fanon? O que as pessoas lerem sobre que tornar-se negro, né? O que vocês leram sobre Steve Biko, né? Muito pouco. Inclusive, a minha percepção até voltando um pouco à pergunta, essas leituras eu consegui dentro dos movimentos, né? A formação é muito precária, e não que a pessoa ela seja racista, fez uma formação de psicologia ou racista e tal, mas é que também as universidades elas foram calcadas dentro de uma epistemologia europeia. Então hoje a gente tem grupos que têm lutado aí em relação a isso, né? Questionar o Hegel. Por que na Universidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma disciplina obrigatória de História da África, enquanto é preciso estudar 2 disciplinas de História Antiga, 2 de História Ibérica, né? Uma de História Indígena, então
o currículo dessas universidades também estão aí calcados dentro desse epistemicídio que a gente chama, né? Então, a gente sempre vê os negros dentro de um campo... os negros são ótimos capoeiristas, os negros são ótimos dançarinos, a comida negra é legal, mas ninguém vê o negro como intelectual, né? É uma coisa que ainda a gente está construindo aí com essas leituras decoloniais, né? Eu acho que a gente tende a avançar. Eu super recomendo o Lucas Veiga, ele faz um curso de psicologia preta, ele já esteve aqui em São Paulo. Ele é incrível, ele é uma pessoa que, inclusive, eu participei do curso dele, feito eu perceber várias coisas, né? Então, como eu falei, eu estou no processo. Eu acho muito importante que a psicanálise e os cursos de psicologia tenham essa abertura para essas leituras decoloniais, né? Coisas que não chegam na universidade. Esse epistemicídio mesmo das populações negras. Quer perguntar? Espera aí, tem mais uma pessoa que está na fila. Celso, sua vez. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a tua presença e pedir desculpa por não estar por aí fazer a distância. Vou fazer um comentário, quero que você me ajude. Se eu puder. Vai. Deu mostras. Primeiro, uma confissão, né? Falar que é duro falar de racismo sendo branco, né? Eu sou branco, a condição reconhecida. Você trouxe o exemplo de um assassinato de um cara dentro de um carro com 80 tiros porque ele era negro, isso é fácil de reconhecer. Então, falar de racismo em uma condição em que a minha é reconhecida pelo Estado, pela polícia, pelas instituições, por todos, está bastante incômodo. Mas eu sei, falo para os menores, né? Eu falo para os brancos também. Você falou em conceito de raça no começo e outro dia muito perto agora, eu não vou conseguir precisar, mas esse ano, em 2019, eu escutei de novo um cara falando que o conceito de raça não existe, que a biologia não sei o quê. Esse é um troço de uma estupidez medonha, né? Você falar e ouvir. Tem um exemplo do Diop, eu acho que você citou ele durante, ou eu acabei ouvindo por sugestão, que ele dizia que, acho que já nos anos 80, isso, perto da morte dele, que tanto que um bantu da África do Sul poderia ser mais parecido geneticamente. Espera aí, tá picotando um pouco o som. Repete de novo. Desde os anos 80. Desde qual parte? Que você falou nos anos 80, ele falou e aí eu não entendi. Tá. Ele deu um exemplo que está num livro que eu não vou me recordar agora, que um bantu sul-africano poderia ser mais parecido geneticamente com um sueco, com um dinamarquês, sei lá, era alguém daquela região, do que com um par dele, do grupo. E que a única diferença é que o bantu sofria o apartheid e o sueco dinamarquês era um homem livre e reconhecidamente livre, era um homem que tinha que ser livre. A gente, até hoje, ainda reconhece alguém como esse cara precisa ser livre e, para nós, eu aproximaria essa condição de livre como uma condição de sujeito. Esse cara pode escolher, esse cara pode mudar de escolha, ele pode ter acesso, ele pode fazer outras coisas, e esse outro aqui precisa ser interrogado, precisa ver por que ele quer fazer isso. Enfim, essa era um pouco a colocação.
lembrar que a gente ainda vive o racismo e o colonialismo, né? Isso não acabou. A gente se virou com isso do jeito que deu, bem precário. E pode ser que a gente, como psicanalistas, me parece, a gente precisa olhar com isso a partir dos nossos lugares. Eu preciso olhar para isso como alguém que está posto num país racista, colonialista e que é um branco. Eu não tenho uma condição diferente dessa. Você quer que eu isso. comente? É. Bom, eu vou começar aí pela sua última fala. A gente tem muito movimento negro, as pessoas negras têm discutido muito sobre sua negritude. E muito pouco os brancos têm discutido sobre branquitude. Então, acho que os brancos eles também precisam discutir a sua branquitude, né? O lugar que eu ocupo, como você falou aí, tenho consciência de que fala de um lugar de privilégio dentro dessa sociedade que tem todo um histórico de colonialismo e de racismo, né? E, obviamente, nós negros também nós temos que enfrentar essa questão do racismo e do colonialismo dialogando com essas pessoas que estão dispostas a terem atitudes antirracistas. Porque a gente também não vai sair desse nós se nós também ficarmos lá no gueto. A gente precisa, mas também é necessária uma disposição da pessoa branca e dos negros também de dialogar com esses brancos que discutem sua branquitude, né? Sobre a questão da raça, eu vou voltar um pouquinho lá na minha fala e, de fato, a raça é um conceito político. A raça, obviamente, você fez aí a comparação do banto com o sueco. Como eu falei, aqui no Brasil, a gente tem um racismo baseado e calcado no fenótipo, né? Enquanto que na sociedade norte-americana, não, você tem uma gota de sangue negra, você é considerado negro, né? Por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver, uma cantora aí super famosa dos Estados Unidos, sei lá, pega uma Beyoncé aqui no Brasil, seria mais tranquilo lá. Não, ela é negra, né? Ou então, sei lá, não sei, estou tentando lembrar aqui alguém, vocês me ajudarem. Lá nos Estados Unidos é diferente. Então, no pós-abolição, o que a gente teve aqui no Brasil, né? A gente teve as populações negras expulsas, né? Jogadas nos morros, né? E depois com as reformas urbanas. E lembrando aqui que a gente também teve todo um processo migratório que buscou um embranquecimento da população brasileira. Obviamente, eles vieram para trabalhar, migrantes italianos, portugueses. Vou sugerir Mariah Carey. Mariah Carey, então. Mariah Carey super passaria por branca aqui, tranquila. E só um dado histórico, né? O Juqueri, Franco da Rocha, né? Ele foi inaugurado em 1895. Olha só. Né? Não por acaso, 7 anos após a suposta abolição. Né? Aí você então, pode imaginar quem foram os primeiros pacientes do Juqueri. Né? Eu posso falar um pouquinho mais depois sobre o Juqueri. O hospital psiquiátrico era um grande manicômio, né? Ele então, foi inaugurado em 1895. Acho que a gente precisa pensar também que... E lá nos Estados Unidos, não, né? A gente teve o apartheid, né? Coisa... Não foi velado como aqui. Aqui no Brasil a gente teve essa ideia de democracia racial, né? De branqueamento, não, porque somos acolhedores, acolhemos todo mundo, né? Quando na verdade não, se dá de uma forma, eu não diria nem velada, para mim não é velada, mas é explícita, só que não é dito, não é falado. Né? Enquanto nos Estados Unidos não, essa porta aqui é para o branco, essa porta aqui é para o preto. Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci. Lembrar que o negro que foi alçado ao Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi nomeado por uma indicação de um nordestino que era presidente na época. Sim. Não foi por nenhum outro caminho, né? É um caminho bem marcado. E uma coisa que é legal, essa coisa que você está falando do mito da cordialidade, se você puder ampliar. Estou atravessando a pergunta dos amigos, mas...
A gente tem a ideia de que, bom, enfim, isso foi muito levantado aí até por intelectuais como Gilberto Freire, né, com Casagrande Senzala, né, de que somos um povo acolhedor, né, de que somos um povo receptivo, que aqui não existe racismo. Muitas vezes as pessoas falam, mas por que cota racial? Não podia ser econômica, né? Porque também tem pessoas brancas na periferia, e tem de fato mesmo. Né? Mas se a gente parar para pensar na grande maioria, por mim poderia ter a cota econômica e a racial também. Né? Então, pensando aí nesse pós-abolição, o que foi? Já em 1850 a gente teve a lei de terras. O que foi a lei de terras? Era a proibição de que se um negro tivesse condições de ter uma terra, ele não poderia comprar uma terra. Estava proibido, estava interditado, diferente dos Estados Unidos, que conseguiu ter uma classe média negra e intelectual, inclusive. Se você vai nos Estados Unidos, eles têm bibliotecas com andares sobre intelectuais negros. O que a gente tem aqui no Brasil, né, de produção? Obviamente o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele tem aí os seus porta-vozes que foram super importantes e são importantes, né? A Sueli Carneiro, a Pedidos do Nascimento. Hoje a gente tem uma nova geração, que é a Jamila Ribeiro, por exemplo, que tem aí levado esse legado, né? Eu acho muito importante, mas a gente está aí nesse constante entrave. Acho que até falando dessa questão do Joaquim Barbosa, eu acho que o Joaquim Barbosa é um típico exemplo de que teve um negro lá e que sozinho não conseguiu mudar essa estrutura do sistema, né? Uma pessoa só ela não consegue. É necessária uma luta, e, né, como eu falei, entre brancos e negros, e a gente precisa resolver isso de alguma forma. Né? Foram 300 anos a gente pensar, 300 anos em vista de hoje, é muito pouco ainda que a gente tem, é muito pouco. Os Estados Unidos conseguiu avançar em muitas coisas, né? Até porque essa segregação ela fez com que os negros norte-americanos criassem suas instituições, as universidades negras, as escolas para negros, né? Não estou dizendo que aqui temos que fazer a mesma coisa, mas Bell Hooks fala, né, do quanto que essas professoras negras elas engajaram as pessoas na militância, né? Transformaram essas subjetividades dentro desse espaço institucional. Então, eu acho que o movimento negro norte-americano ele é muito legal para a gente pensar o quanto que as instituições elas podem ou não contribuir para um engajamento antirracista. Né? Então, aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo foi criada por uma elite liberal, né, depois da Revolução de 32, e só recentemente a Universidade de São Paulo abriu para cotas. As federais abriram bem antes. Né? Ela quer perguntar qual é o seu nome? Anastácia. Anastácia. Queria te parabenizar pela palestra de hoje. É importantíssimo ter esse espaço aqui. Acho que me sinto acolhida pela escola quando vem você aqui, né, a presença também do Luiz. Eu queria, a minha pergunta, assim, tem a ver com essa parte das instituições, e eu queria pensar o seguinte, assim, eu, você, o Luiz, sobrevivemos, né? Estamos aqui hoje, né? E sobrevivi à escola, ao período escolar, né? Na minha época não teve ninguém que pudesse, nenhum professor, nenhum diretor que pudesse dizer parem turma inteira de rechaçar a Anastácia, né, por causa do cabelo dela, e deixem ela em paz. Não teve essa figura, né? Então, aconteceu todo tipo de racismo e os adultos, né, que poderiam tomar uma atitude não viram. E eu sobrevivi a esse período, né, duro da infância, toda ela, e a adolescência também. E hoje em dia cheguei sou uma profissional, né? Sou psicanalista, trabalho num hospital importante aqui em São Paulo, e queria saber se você consegue dizer para a gente, nós negros que alcançamos lugares importantes, lugares importantes, né? Como fazemos para continuar sobrevivendo nessas instituições? Uau. Eu também quero saber, mas vou tentar comentar. Realmente é muito difícil, né?
é uma luta diária e constante. Uma amiga minha me perguntou uma vez, ela falou assim, quando você põe os pés na rua, quantas vezes você sofre racismo ao dia? Eu falei, nossa, nunca parei para pensar sobre isso, mas até recentemente uma fala da Chimamanda Ngozi, ela deu uma entrevista, não sei se você chegou a ver, no Globo News, muito legal, ela deu uma entrevista no Globo News e uma revista, enfim. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, nossa, eu estava lá em África, eu nunca tinha me questionado. Até voltando na pergunta, a primeira pergunta lá, como você se descobriu nele, sobre a minha cor, né? Eu tive que sair do meu lugar, eu fui para os Estados Unidos, e lá eu descobri que eu era negra. Que todos os adjetivos em relação à minha cor eram ruins. Eu me senti muito mal. Eu acho que para sobreviver, sobreviver é uma luta constante. Para todos, todas, né? Ainda mais para nós mulheres, porque se a gente parar para pensar na pirâmide aí estrutural, onde estão as mulheres negras? Estão na base dessa pirâmide, né? Então, as que têm menor remuneração, as que ocupam os cargos, como eu falei aqui, de trabalhos considerados inferiores, trabalho doméstico, as cuidadoras, enfim. Eu acho que para a gente, baixas escolaridades, né? Como eu falei aqui, o terceiro lugar de encarceramento de mulheres, né? No mundo, inclusive, aí perdendo para os Estados Unidos e para a Rússia ou China, se não me engano. Eu acho que para sobreviver a gente precisa, como diz a Érica Malunguinho, a nossa deputada, a gente precisa de espaços de aquilombamento. O que é o quilombo? O que foi o quilombo dos Palmares? Foi um espaço de resistência e negra, né? Eu acho que a gente precisa estar em grupos. A gente precisa sozinho, a gente não dá conta, a gente precisa de pessoas que estejam ali do nosso lado, que nos orientem, que nos fortaleçam afetivamente também. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir. Nas instituições, como eu tenho feito esses anos todos de docência, procurando os meus pares, travando briga dentro da escola, com os próprios colegas de trabalho. Esse enfrentamento a gente não consegue sozinho. Eu acho que essa questão do grupo ela é muito importante para a gente se ver, para a gente acolher e para a gente seguir adiante. Não tem uma receita aqui. Você talvez ache sobre essa história, acho que cada um pode falar melhor do que eu. Tem da história da Cristiane. Mas eu vejo que somente no grupo a gente consegue se fortalecer e se engajar. Por exemplo, sei lá, quando eu trabalho com os jovens, eu sempre falo para meus colegas, quem aqui da Universidade de São Paulo vai lá na periferia falar, jovens, muito pouco, muito pouco. Um trabalho ali de formiguinha, mas se a gente estiver nos grupos, eu acho que a gente se sente mais acolhido e mais fortalecido para seguir adiante. Você comentar? Eu concordo plenamente. Acho que essa busca dos nossos pares, né, e de grupos que discutam e que coloquem as questões que nós vivemos, né, cotidianamente, e que isso tenha algum tipo de consequência, né, ao mesmo tempo, tanto do ponto de vista do meu processo de elaboração, né, pessoal, da minha questão negro, né, da minha história, quanto da história da sociedade que eu vivo, né? Como é que eu posso estar intervindo aí, né? Entendendo que a questão, né, do negro, ela está no Brasil, né, muito colada com a questão de classe social, né, da questão política econômica, né? Então, acho que não dá para descolar essas duas coisas, não, né? Acho que a nossa luta, ela tem que ser essa luta colada, né? Pensando que o lugar que nós estamos sendo colocados, que nós somos colocados, né, tinha uma pseudo-justificativa, né, científica, né, que Galton, né, criou o conceito de raça. Né? Galton, primo do Darwin. Né, que é o primo do Darwin. Ele que é o primo do Darwin, né, criou o conceito de raça. E com todo um tipo de argumentação científica para a época, né, esse conceito do século XVIII, e a igreja também, né, teve um cardeal, né, Michelet, que atestou que os negros não tinham alma. Então, assim, você vê que tem toda uma construção, né, religiosa, científica, que vai justificando a escravidão, né, e vai colocando o negro numa condição de
quase fera, né? Assim, precisava ser escravizado, né? Amarrado, ou seja, acorrentado. Então, e agora, hoje, né, se pensar como é que a gente vive nesse Estado, né? Um Estado de uma política neoliberal, fascista, Estado policial, né? De uma população excluída, de um Estado que está se distanciando da sua responsabilidade com políticas públicas, né? Quer dizer, se você perceber o cenário que está se constituindo hoje, e aí você percebe o índice de aumento, né? O aumento dos índices de homicídio de garotos negros nas periferias, né? Você começa a perceber, olha, tem um outro processo de extinção, de extermínio, né? E que está sendo naturalizado, legitimado, mas que está tudo colado, né? Tem uma política neoliberal, né? Extremamente segregatória, tem um avanço fascista, né? Neofascista no mundo, né? No Brasil também, nós temos um Estado neofascista se instalando, e eu acho que esse olhar e essa possibilidade de pensar a realidade, e pensar como isso afeta os negros, e que parcerias, que alianças, que possibilidades de organização nós podemos ter para fazer esse enfrentamento. Né? Sempre entendendo que os negros são os primeiros alvos. Né? Os negros são os alvos preferenciais. Né? O nosso colega músico do Rio de Janeiro que diga, né? 80 tiros, né? Indo para um chá de bebê com a família. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso fortalece. Acho que pensar criticamente, pensar formas de organização. A Cris falando aqui, eu fui me identificando até. Eu lembro que a pergunta que acho que foi o Lucas que fez, né? Quando eu percebi que eu era negro, eu percebi quando eu estava no primeiro ano do fundamental, né? Que seria a minha época primária. Não, no segundo ano, a cartilha Caminho Suave. Né? Tinha o quadro das profissões. Aí no quadro das profissões, era tudo em preto e branco, mas o cabelo você podia perceber a questão racial. Né? Então o médico ele tinha cabelinho lisinho, né? O japonês ele tinha um olho puxadinho. O lixeiro tinha um cabelinho caracoladinho. Né? Quem que é o Cascão na Turma da Mônica? Quem é o Cascão na Turma da Mônica? Ele não toma banho. Aí eu olhava para aquilo e eu, como é que é isso? Eu fui falar com a minha mãe, estava grandinho, então, né? Cabelo encaracoladinho negro, então essa né? Tipo, é isso que vai acontecer comigo, né? Então, isso é o racismo institucional, né? Quer dizer, a instituição já está colocando o seu lugar, né, na sociedade. Então, quer dizer, como é que isso acontece hoje? Né? Esse time. Nada sutis, né? Esse time. É isso. Bom, quero agradecer de novo a Cristiane Paiva por ter se disposto a vir ao Instituto, fazer essa fala para o seminário aberto, acho que várias questões, acho que mobilizou bastante aí o grupo. E como historiadora, né, acho que é fundamental, eu fiquei pensando que a gente está discutindo alguma coisa que não fez parte da nossa história, mas é algo que faz parte da nossa história. Né? Então, só pelo fato de ainda fazer parte de forma muito, muito evidente, é preciso que a gente traga essa questão sempre para o debate, para que a gente possa avançar, não só na discussão, mas também avançar numa proposição, né, de começar a pensar ações. Acho que discutir, obviamente, já é um primeiro passo de uma ação, mas que é preciso que a coisa caminhe para um fazer também. Né? Acho que isso é o que o Instituto vem promovendo, trazendo sempre essa questão, colocando ela na pauta das nossas preocupações, discussões. Acho que tem uma série de elementos aqui que ajudam a pensar no campo da psicanálise. Acho que a psicanálise realmente ela no Brasil e no mundo, né, ela é bastante omissa com relação a essa questão. Tem um espaço vazio aí onde não se fala, onde não se trata dessa questão que é presente, porque como ela de alguma forma ela é negada, né, estruturalmente ela é negada, né, ela não existe, oficialmente ela não existe, né. Ela existe enquanto prática, enquanto discurso, mas ela não existe enquanto institucionalizada. Né? Não se diz, isso é assim.
Então, pelo fato dela não ter esse lugar, é possível não falar dela, é possível não tratar dela. Né? Se naturaliza e se torna isso como se fosse, bom, foi por acaso que aconteceu essa coisa, o sujeito errado na hora errada. Não é verdade. Não há coincidências. Há evidências contínuas de que o racismo é uma questão crucial na nossa sociedade, uma questão importante que precisa ser muito trabalhada para que ela possa ser colocada num lugar, não no lugar daquilo que faz parte, mas daquilo que fez parte de forma vergonhosa da nossa história. Acho que eu não sou otimista nesse sentido, eu acho que isso ainda vai levar muito tempo para que a gente possa colocar no passado. Acho que é muito presente e não há muito perspectiva próxima de que a gente possa reverter esse quadro. Mas a ação inicial para que isso possa ser revertido é realmente que cada um, todos nós, possamos colocar isso em debate, colocar isso em questão, né? Reconhecer, fazer uma autocrítica sempre, né? Do lugar que a gente ocupa, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente faz, que contribua para uma ação de que isso possa fazer parte da história ou que isso deixe de fazer parte da nossa história. Acho que esse é o ponto de cada um de nós e não deixar essa questão para que outros se ocupem. Não tem gente se ocupando disso. Nós todos precisamos ocupar porque nós participamos de um espaço, de um tempo que tem esse câncer social terrível que vai destruindo, né, a nossa forma de estabelecimento de relações. Nós vamos encerrar essa primeira parte do seminário, né? Essa é a parte aberta do seminário, e na segunda parte nós nos encontramos com o grupo da formação